Então, quando a gente fala da lei de diluição de Ostwald, como eu botei no último vídeo aí, né? Ela quer determinar uma relação entre a constante de ionização, né? O Ka, o Kb, ou de maneira genérica, um Ki, né? Constante de ionização, com a concentração molar inicial e o grau de ionização. Você lembra o que é o grau de ionização? É dizer assim, quantos por cento daquele ácido ou daquela base vai se transformar em íons livres na solução, né? Então, a gente representa isso a porcentagem. A gente lembra do grau, o alfa, que lá nas nossas aulas de equilíbrio químico, em casos gerais, a gente chamava de grau de equilíbrio, né? Quantos por cento de tal reagente era consumido, né, para que o sistema evoluísse e entrasse no equilíbrio, tá bom? E a gente vai fazer a conexão entre a preparação da solução inicial, que é a concentração molar inicial, né? O quanto ele vai ionizar ou dissociar e a constante de equilíbrio aí, certo? E eu vou chamar de M0, aquele M todo estiloso, de concentração molar inicial do ácido ou da base. Então, vamos para nossa luzinha aqui e vamos fazer a nossa lei de diluição de Ostwald. Então vamos lá. Então você tem aqui um HA, ácido. Ah, você está pegando monoprótico? Por que você está pegando ácido monoprótico? Porque a gente sabe que para um poliprótico, né, a primeira constante de ionização é que vai determinar, né, a quantidade de íons livres do sistema, que ela é muito maior que as outras. Então basta fazer com ácido monoprótico, tá bom? Então vamos pegar um dado volume V. Vou mudar a cor aqui para ficar melhor. Então vamos construir o início. O início, vamos colocar um número de mols N0. N0 é o número de mols inicial. Então você tem N0 aqui, 0 e 0. Aí, a gente sabe quanto vai reagir? A gente sabe, é uma porcentagem, que é o alfa, né, desse número de mols inicial. Isso daqui, né, é, sei lá, 20% do número de mols inicial, 30% do número de mols inicial. Mas como é tudo 1 para 1 para 1, então se eu consumo alfa N0, eu vou produzir alfa N0 desse cara e vou produzir alfa N0 desse cara aqui, certo? E por tantos sistemas, às vezes o equilíbrio é atingido muito rapidamente, a gente faz devagarzinho, mas na realidade às vezes ele é atingido rapidamente. Eu vou ter N0 menos alfa N0 no final, alfa N0 e alfa N0 aqui, ok? Então tá aqui a nossa construção, né, do sistema atingindo o equilíbrio. Então, existe uma constante de equilíbrio para esse sistema, um Ka, que eu estou fazendo para A, se fosse para uma base é um Kb, que vai ser a concentração de H+, concentração do A- sobre a concentração do HA aqui. Então, o Ka desse sistema vai ser, vamos lá, vamos colocar o N0 menos aqui o alfa N0, o produto aqui, que é o H+, desculpa, esse alfa N0 aqui. Então, vai dar alfa N0 sobre V, porque é concentração, então tem que dividir pelo volume. Aí eu tenho alfa N0 sobre V aqui, dividido por N0 em evidência aqui, ó, do reagente, do HA, 1 menos alfa sobre V, certo? Então, escrevendo isso daqui de maneira mais compacta, eu tenho aqui o Ka vai ser, ó, N0 corta com N0, V corta com V, então vai dar alfa ao quadrado, N0 sobre V, número de mols inicial sobre o volume, a concentração molar inicial, sobre 1 menos alfa. Essa é a lei de diluição de Ostwald, que conecta a constante de equilíbrio
com a preparação da sua solução inicial, né, a concentração molar inicial e o quanto ele ioniza, certo? Lembrando que o Ka só muda com o quê? Com a temperatura, né? Então, numa dada temperatura, o Ka está fixo, né? Nós podemos achar, às vezes, o grau de ionização do ácido segundo a preparação molar inicial da solução, ok? Muito bem. Então, essa é a fórmula geral. Agora, para um ácido muito fraco, então essa é a lei de diluição de Ostwald geral, vamos chamar aqui, geral. Agora, para um ácido ou uma base, para o Kb é a mesma coisa, tá? Então, isso aqui serviria para um Kb também aqui. Agora, para um ácido fraco, tá? Essa porcentagem, que em geral a gente representa aqui entre 0 e 1, isso é importante comentar. Esse alfa é 0% até o 100%, que é 1. Você não vai me colocar aqui 80, hein? 80 ao quadrado, 90% ao quadrado. É 80%, 80 sobre 100, 0,8. Né? 5% é 5 sobre 100, 0,05. Então, não vai me colocar o valor por cento direto. Tem que colocar o valor fracionário, por 100. Ou seja, entre o alfa entre 0 e 1 aqui. Por favor. Agora, para um ácido fraco, né, onde o alfa é pequenininho, muito menor do que 1, ou seja, 0,01, 0,02, lembra que o alfa para o ácido fraco é menor do que, né? Quando a gente tem aqui menor que 5%, né, a gente consegue aproximar essa expressão. 1 menos um número muito pequenininho é aproximadamente 1. Então, a lei de Ostwald para um ácido fraco, tá, é Ka, esse 1 menos um número pequenininho é praticamente 1, é alfa ao quadrado, concentração molar inicial. Isso só vale para ácido fraco ou base fraca. Certinho? Então, atento a isso, por favor. Tá? Você pode usar essa expressão aí para nossa para o nosso ácido fraco, para a nossa base fraca, ok? Então é importante isso daí. Então, vamos voltar lá para os nossos slides agora, tá? Então é um K alfa ao quadrado, concentração molar inicial é menos 0. Se o ácido é fraco, a base é fraca, a gente pode representar o Ka por alfa ao quadrado M0. E lembra que esse M aqui, o meu lá na lousinha é mais estiloso. Aqui eu não consegui no computador fazer tão estiloso assim. Ok? Então essas são as leis de diluição de Ostwald. E agora vamos fazer algumas considerações. K e Kb só alterado com a temperatura. Já falei, mas sempre é bom ressaltar. Constante de equilíbrio só depende da temperatura. E claro, para um ácido ou para uma base fraca, se você quiser diluir, né, um ácido ou uma base fraca, é importante que o grau de ionização, né, vai aumentar. Então eu volto um pouquinho lá para a luzinha e faço o seguinte, ó, o que eu quero dizer com essa questão da diluição aqui para a gente? Então, se eu faço uma diluição, se eu comparo, na verdade, uma solução com concentração inicial mais diluída, a mesma temperatura, para um ácido fraco, uma base fraca, eu tenho isso daqui, certo? Se eu faço uma diluição, o que vai acontecer? Esse cara aqui não muda, esse cara é constante numa dada temperatura. Mas, se eu diluo, ou se eu comparo duas soluções, uma mais diluída e uma menos diluída, né? Eu tenho que um M0 diminui, a concentração molar inicial ou a concentração molar diminui numa solução mais diluída. O que vai acontecer? Então, você jogou água na solução de um ácido ou uma base fraca, para manter esse cara constante, ao diminuir a concentração molar inicial, ou diminuir a concentração molar, essas duas grandezas são inversamente proporcionais. O alfa aumenta. O alfa aumentou, a ionização aumenta. O grau de ionização aumenta um pouquinho.
Então você vai ter um aumento da quantidade de íons livres na solução, tá? Portanto, você vai ter uma solução aí, né, com uma quantidade de íons livres maior, uma solução um pouquinho mais condutora, certo? Ou no caso, você vai aumentar um pouquinho a acidez do sistema. Ou se for uma base, um pouquinho a basicidade do sistema, que você vai conseguir aumentar a quantidade de H+, no caso do ácido, ou de OH- no caso da base. Então, comparar uma solução de um mesmo ácido, uma mesma temperatura, só que uma mais diluída com uma menos diluída, né? Você tem que a adição da água vai diminuir a concentração molar inicial e, portanto, vai aumentar um pouquinho o grau de ionização. E aí você vai ter um aumento da quantidade de íons livres para a solução mais diluída e, portanto, um aumento, no caso do ácido, da acidez também. Ou se for numa base, também vai aumentar o grau de ionização, o grau de dissociação, um aumento da condutividade elétrica, para uma base, um aumento da basicidade do sistema aí. Certinho? Então, eu volto já já.